Eu acredito que quase todos vocês aqui já sabem como é que foi criado o Projeto Sol, ou por que foi criado, ou o que ocorreu para o Projeto Sol ter sido criado. Já fizemos 6 anos e meio, era para ter mais um pouquinho, mas a pandemia a gente deu um tempinho, né? Igual todos os lugares pararam um pouquinho na pandemia, mas eu vou resumir rapidamente como foi criado o projeto, até porque não dá para ficar falando muito disso não. 6 anos e meio já tem o projeto, então mais ou menos há uns 7 anos e meio, por aí, quase isso atrás, eu perdi uma companheira que caiu em depressão e não conseguiu segurar o processo que ela estava passando, né? Foi uma depressão muito forte, foram, entre aspas, somente 8 meses, mas uma depressão bravíssima. Então, ela, querendo fugir da dor, querendo fugir do sofrimento, ela não conseguiu segurar as ondas, não conseguiu se manter nessa vida com a gente e se foi. Em função disso, eu fiquei mais ou menos uns 7 a 8 meses pensando e tentando uma solução, uma maneira de me ajudar, né? Porque eu perdi minha companheira, e também ajudar as pessoas que estavam ou porventura poderiam passar pela barra pesada que ela passou. E aquilo ficou na minha cabeça 7 meses, 8 meses, eu não sabia o que eu fazia, mas eu sabia que eu tinha que achar uma maneira, repetindo, de me ajudar e ajudar muitas pessoas também. Aí veio um estalo, eu conversando com uma aluna minha, né, na aula de ginástica, de personal, conversando, falando para ela o que eu estava querendo, o que eu estava precisando, e na verdade eu pensei em pessoas que eu podia ajudar, mas também pensei muito em mim, que eu também precisava me reerguer, e fui conversando com ela durante a aula, e conversa vai, conversa vem, veio a ideia de se fazer uns encontros, de montar um projeto, e ela falou comigo: por que você não coloca o nome de Projeto Sol? Aí a gente começou a discutir na aula, né? A aula, fizemos até pouco exercício nessa aula, foi mais conversa. Porque o sol, né, vem de vitamina, vem de luz, vem de alegria, vem de cor, vem de saúde. Então eu acho que caiu muito bem esse nome Projeto Sol para isso que era meu objetivo de fazer uma reunião, as pessoas perguntando se seria mensal ou quinzenal no máximo. Eu falei: não, eu quero fazer semanal, né? Vamos começar, vamos ver o que dá. E fizemos uma propaganda legal do primeiro encontro do Projeto Sol, aqui no Hotel Ritz, sempre foi aqui, só o lançamento que foi no Parque da Lajinha. Fizemos o primeiro encontro, eu sou muito otimista, mas eu esperava 60, 70 pessoas, vieram 180. Então, no primeiro dia. Então, foi aquela correria de nós voluntários, pegando cadeira em outro salão, e, né, para poder atender a todas as pessoas que vieram naquele primeiro dia. E já vamos com 6 anos e meio, eu me reergui, graças a Deus. A gente está podendo, eu com os voluntários, a gente está podendo colaborar com todas as pessoas que vêm aqui. Já teve gente que aqui entrou chorando, saiu rindo. Teve gente que já chegou aqui, que já fez uma declaração, um depoimento de que não sai de casa durante a semana, sai só segundas-feiras para vir aqui. Isso é muito gratificante para nós, né? O depoimento maior que me marcou até hoje foi
essa parceria que a gente tem com a Uniacademia, e a gente tínhamos também uma lista de pessoas que queriam se consultar com os psicólogos do projeto. A gente tem 3 psicólogos no projeto, mas agora está cada uma para um lado. A doutora Flávia acabou de chegar, trabalha até mais tarde, mas a gente vai daqui a pouco reorganizar para que a gente possa fazer novamente uma roda de conversa. Então, o depoimento mais marcante para mim, dentre outros importantes, foi que eu peguei o telefone e comecei a ligar para as pessoas que estavam na lista de espera para se consultarem com as psicólogas, com os psicólogos. A gente tinha também uma parceria com psicólogas particulares, de consultórios particulares, que atendiam sem cobrar nada, 2 vezes por semana. Coincidentemente e pela felicidade nossa, né, as 8 primeiras pessoas que eu liguei, isso aí já é coisa meio divina também, né? Exatamente as 8 primeiras pessoas que eu liguei responderam que poderia passar para frente a lista, porque só a vinda delas ao Projeto Sol, às segundas-feiras, já tinha melhorado. Então, assim, isso é muito gratificante, né? Muito legal a gente poder estar fazendo uma atividade, estar proporcionando para vocês, proporcionando para as pessoas, qualquer pessoa que queira vir, essa mudança, né? de comportamento, de gênio, às vezes, né? De astral. Então, assim, nada paga, né? Como diz uma amiga nossa, Naninha, nem Mastercard paga. Você ouvir uma pessoa falar que só de estar vindo ao projeto às segundas-feiras já está melhorando muito o astral dela. Então a gente tem tido nesses 6 anos e meio, né, quase 7, já vamos fazer em dezembro, a oportunidade de proporcionar N palestras motivadoras, proporcionar N atrações musicais dos mais diversos ritmos. E assim, a gente fica orgulhoso de ter criado esse projeto e poder estar nos ajudando, né, sem hipocrisia, e também ajudando a todos vocês, a todas as pessoas que já passaram, estão passando e vão passar por esses salões do RITS, que é uma coisa muito legal. Eu encontro muita gente na rua, eles me param, perguntam. Tem gente que nem sabe ainda do Projeto Sol nesses 6 anos e meio, aí quando a gente fala, a pessoa vem na semana seguinte. Então, assim, é uma coisa muito legal que Deus deu um estalo e a gente pôde criar esse projeto, eu me reerguer. E uma coisa muito importante, né? Depois dessa fase que eu passei ruim, de cabeça, né, de triste, eu criei o projeto e a minha atual mulher, eu já a conhecia, mas eu reencontrei aqui no projeto quando ela veio assistir uma banda de uns amigos de samba. Então, assim, não sei se a frase é essa, Deus escreve certo por linhas tortas. Não sei se eu acertei muito em falar essa frase dessa maneira, mas tudo que aconteceu, o Projeto Sol foi criado pelo que aconteceu com a Nani, a minha ex, e a atual, eu casei, vou fazer 2 anos no mês que vem, eu a reencontrei aqui no Projeto Sol, quando ela veio curtir uma banda de samba de uns amigos. Então, assim, nada acontece por acaso, né? Então, assim, o Projeto Sol está ajudando muita gente e a mim, então, nem se fala. A minha vida mudou para melhor. Eu não esqueço o que aconteceu comigo, nunca vou esquecer, né? Mas uns dizem que aconteceu isso para poder ajudar outras pessoas.
outros me dizem que aconteceu isso para que eu pudesse também mudar o meu comportamento como homem, como pessoa, como ser humano. Então, assim, a gente fica muito feliz de ter criado esse projeto e mais feliz ainda de vocês estarem vindo semanalmente para curtir, né, essa atividade nossa, curtir esse projeto. Nesse tempo todo, eu vou ler para vocês aqui um depoimento do Flávio. O Flávio era um frequentador do projeto, está meio sumido. Ele até participou como voluntário em 2 ou 3 reuniões, mas ele está com os problemas particulares dele, igual todos nós temos. Mas eu fiz questão de pegar com as meninas um depoimento que ele deu, e mais ou menos um ano, não é? Não é, gente? Não é, Flávio? Mais ou menos um ano e meio, que eu achei muito legal. Abre aspas, né? Quando conheci o Projeto Sol, estava tão despedaçado que não sei até hoje como eu reuni forças para me colocar toda segunda-feira, para me deslocar toda segunda-feira até o Ritz Hotel no centro de Juiz de Fora. De verdade, não sei se foi o slogan Sol, que eu amo. Luz, calor, abraço humano, alegria e vida. Isso, vida. Eu que sempre amei a vida, andava à procura da minha. O Flávio, com o consentimento dele, disse que eu poderia falar. Ele teve alguns problemas, né, de depressão, de ansiedade. Então ele se reergueu também de uma projeção. Repetindo, eu que sempre amei a vida, andava à procura da minha. Nem toda timidez, toda suntuosidade local, figuras expoentes da cidade e um mistério total. Vocês não sabem, entre parênteses, do meu, mas eu tenho um anjo que não desnuda de mim. Todos temos. E ele não me deu sossego. Pegava na minha mão e me arrastava até o hotel. 1, 2, 3 e muitas outras vezes. Daí quem passou a arrastar meu anjo fui eu. Chegava segunda-feira, me abastecia e no decorrer da semana ia murchando. Nunca imaginei que fosse gostar tanto de uma segunda-feira. Aí risada, né? Ele viu aqui. Aí ele colocou, depressão é assim. Ela chega e toma conta da gente. Não sei antes dar vários sinais que ignoramos por variados motivos. O que não deveríamos fazer em nenhuma hipótese. Eu continuei frequentando o Projeto Sol porque eu quis me curar. Eu escolhi viver. A cura é uma escolha. Ninguém pode fazer isso por nós. E para quem crê, Deus opera milagres em nossas vidas todos os dias, o tempo todo. Basta estarmos ligados nos sinais. Os temas das palestras, como próprios sinais, era como uma receita de bolo. Cada um, entre parênteses, ingrediente, juntando com a outra, foi formando a massa. Horas de desânimo. Isso. Tem sim. Horas, dias de desânimo, próprio da depressão. Mas aí temos a determinação. Somos nós que determinamos a ação. Eu já havia feito minha escolha, sabia onde suprir meu bom ânimo, onde recarregar minhas energias, daí ficava mais difícil para me autoludibriar. E cura é além de escolha, é ação. Parece pouco, mas o deslocamento de onde estiver até o hotel é uma vitória. Inevitável o anjo soprar no ouvido. Não te falei? Ei, falou. Novamente você estava certo. Obrigado. Ele conversando com o anjo dele, não é isso? Tem momentos de frustração? Tem, claro que tem. Quando nos momentos que nos sentimos fortes, curados e quase um doador de boas energias, tem os excessos,
pandemias e feriados. Sabe aquele sentimento de fim de festa? Então é este. Mas até nestes momentos devemos nos atentar para os recados, parar para refletir. E continuando, fazer um balanço, se questionar: já me curei mesmo? Já sou um doador de boas energias? Me sinto forte física, mental e emocionalmente? Ou seja, sem perceber, já fazemos parte do processo ou do projeto. Além disso, participar das oportunidades que os parceiros do Projeto Sol oferecem fazem parte do conjunto das ações de cura. Como as terapias das formandas e dos formandos de psicologia da Uniacademia. Essa parceria que eu acabei de citar para vocês. Aprendi nas palestras o conjunto de ações para a minha reconstrução: alimentação saudável, exercício físico, espiritualidade, boas leituras, boas músicas, cuidado pessoas, ficar bonitinho, boas conversas, cantar, dançar e etc. Parece até a programação do Projeto Sol. Esses itens que ele citou aqui, a gente faz questão de diversificar nas palestras que a gente oferece para vocês. Mas bom, esse texto foi sendo gerado, inspirado na proporção da importância que o Projeto Sol passou a ter no novo homem. No caso, ele está falando dele, é óbvio, né? Na minha reconstrução, continua e no renascimento. Hoje me pego cantando sem mais nem sei porquê. E por falar em cantar, outro suprimento que me ajudou muito no processo de depressão. As atuações musicais são como aquele banho gostoso depois do trabalho. Lava a alma. As voluntárias, os voluntários, os parceiros, as amizades que vão se estabelecendo, aquela saudação gentil, o acolhimento no olhar, o sorriso. É isso que é uma das coisas que a gente mais preza aqui no nosso projeto, nas nossas reuniões, esse acolhimento, né? Que a gente tem com vocês, vocês têm com a gente, essa troca de afeto, de carinho, isso a gente não pode abrir mão. Na última segunda-feira, dia 6 de fevereiro, o tema foi saúde vocal. Já tem uns 2 anos para a gente. Com a presença da doutora Rafaela e a polivalente moça que faz as aberturas das palestras, que é a Adriana, que já não está mais entre as voluntárias. Sempre com lindos textos, poesias e música que conectam todos os temas das palestras. Como é mesmo o nome dela? Adriana. A gente também às vezes esquece. Só que não, né? Como disse, dessa vez ela lançou mão da voz e violão, que a Adriana também cantava de vez em quando, para conectarmos ao tema, e manda logo um poema musicado de Charles Chaplin. Não ouvi há muitos anos, e foi tão lindo, tão gentil, carinhoso com todos os presentes, que a atmosfera, sempre muito positiva, se elevou mais. Sorri. A poesia pede para a gente sorrir. Está doendo? Sorri. Está triste? Sorri. Está difícil? Sorri. Até quem não nos observa, até quem nos observa, passa a supor que somos felizes. Finalzinho. E eu que me dei conta que desde o início eu sorri. E foi assim que muita gente supôs que eu era feliz. E foi assim que eu me descobri feliz. E agora, se me perguntarem o que eu fiz para me reconstruir, direi apenas que sorri. Obrigado, Projeto Sol. Muito legal. E a gente fica muito feliz com um depoimento desse, mas feliz igualmente quando vocês nos chamam, a mim, aos voluntários, para falar alguma coisa que está melhorando a vida de vocês, em função do projeto ou não, não é verdade?
porque a vida da gente é isso mesmo, dá voltas e muitas voltas, como deu a minha, e acredito que a de vocês também já deu 1001 voltas. Então, assim, eu acho que sempre a gente acreditando, acordando, naquele simbolismo, né? Pisando com o pé direito no chão, a gente está vendo que a gente tem mais um dia pela frente, porque com certeza, né? Hoje em dia, ou sempre foi, né? É um dia após outro dia, dia por dia, a gente vai levando, vai reconstruindo nossa vida, vai se refazendo de algum percalço que a gente tenha passado. E é isso, gente, é acreditar que a gente pode tudo, a gente pode sempre, e quando a gente tem energia positiva com a gente, isso depende só da gente. Ninguém pode querer que a outra pessoa tenha energia positiva se ela não quiser. A gente vive, independente de crença, de religião, a gente vive de energia. E se a energia sua for boa, ninguém te derruba, não. Pode acontecer coisas que já vem escrito, que é para acontecer na vida da gente, mas se você tiver pensamento positivo durante uma boa parte do dia, né, para quem conseguir, ou o dia inteiro, energia positiva e sorriso dos lábios, né, não ser ranzinza, não ser chato, não ser egoísta, coisas boas. Se você pensar que você é uma pessoa boa, essa energia vai passar para outras pessoas, e quem tem energia negativa que quiser te prejudicar, você pode acreditar que não vai conseguir. Então, assim, eu agradeço mais uma vez por vocês estarem frequentando o projeto nesses 6 anos e meio. A gente pede que vocês compartilhem e usem as nossas redes sociais, porque um tinidozinho daquele de curtida, mais pessoas e mais pessoas vão descobrir o que é o Projeto Sol, às vezes nunca vieram e vão vir. Então, assim, todos nós somos formadores de opinião. Então, quanto mais curtidas vocês derem no YouTube, no Instagram, mais pessoas que de repente a gente nem imagina que precisa passar por aqui, ou precisa vir aqui, precisa frequentar aqui, vão ficar sabendo. Então, assim, a colaboração de vocês para divulgar o projeto também é muito importante, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa sobre o projeto ou não, o que você quiser, tá bom? É a primeira vez que eu estou aqui. Fiquei muito feliz em ver o comportamento de todos. Eu estou acostumada a ir em reunião e as pessoas ficam conversando. E hoje realmente foi maravilhoso. Todos calados, ouvindo, prestando atenção. Amei. Tá, João, muito obrigado. Eu quero dizer que eu sou bravo. Eu sou bravo. O telefone celular e com um bate-papo paralelo. Aí a gente está todo mundo quietinho. Não tem educação mesmo. Que fica... É verdade. Alguém mais quer falar alguma coisa? Algum depoimento? Vamos lá. Eu acredito que todas nós aqui temos muito que agradecer, porque aqui a gente encontra entretenimento, conhecimento, a gente, como é que fala, fica conhecendo outras pessoas, né? Então é uma coisa de quê? De saúde mesmo, de saúde mental. E adquire o quê? Conhecimento também. Porque é muito importante as palestras que trazem conhecimentos assim, né, inigualáveis para todas nós. Muito obrigado, povo. Muito obrigado mesmo. Eu estou aqui, gente, desde o início do projeto. Eu sou bem assíduo. Muito obrigada. Nós agradecemos. Você é pioneiro, então, também, né? Essa assiduidade desde o início. Mais alguém? Então, gente,
é agradecer mais uma vez, repetindo, a presença de vocês nesses anos. E eu vou passando, mais pessoas voluntárias vão passando, alguns de vocês também vão passando, mas o projeto, tomara que perpetue, tomara que fique aí para que o Projeto Sol possa ajudar a mais pessoas. Flávia, psicóloga do projeto, quer falar alguma coisa? Quanto tempo você vai ajudar? Já que eu dou 3 minutos para todo voluntário, mas hoje eu vou te dar 3,5. A Flávia Cicarini, ela é psicóloga de formação e nossa voluntária e psicóloga do projeto. 3,5. Só aceita 5. Quero ver arrancar esse microfone da minha boca. Boa noite a todos. Como o povo falou, né? Sou Flávia, psicóloga. Estou aqui no projeto desde a inauguração, né? Desde que o projeto começou. Enquanto o povo estava falando, eu fui recuperar uma mensagem aqui do Facebook que eu mandei para ele no dia 18 de novembro de 2018, na parte da manhã. O Paul já conhecia há muitos anos, já tinha encontrado com ele outras vezes, conversado. Seu aniversário de 50 anos, não foi? Aniversário de 50 anos dele, eu estava lá, mas aquela coisa, a gente vai perdendo contato, né? Encontrava, cumprimentava, mas não tinha tanta intimidade. E aí eu mandei para ele assim, a oferecida, né? Oi, Paul, tudo bem? Parabéns pela iniciativa do Projeto Sol. Venho desenvolvendo como psicólogo um trabalho voltado para a valorização da vida e me chamou muita atenção essa sua iniciativa. Gostaria de saber um pouco mais sobre esse trabalho e coloco-me à disposição para contribuir com o que for necessário. Passei meu telefone e escrevi um forte abraço. E aí, ok, minha querida, vou te adicionar e a gente vai se falando. Te ligo mais tarde, beijo. E foi aí que começou a minha história com o Projeto Sol. Exatamente um mês depois, no dia 18 de dezembro, a gente se reuniu lá no Parque da Lojinha. A gente fez uma iniciativa para que no próximo ano, no início do ano, a gente começasse as reuniões aqui. E eu, nesse momento que eu me coloquei à disposição para poder participar do Projeto Sol, eu estava passando por uma mudança muito significativa na minha vida pessoal. E eu falo que o meu trabalho, né, meu trabalho enquanto psicóloga, ter que sair de casa todos os dias, né, me obrigar a me arrumar, me obrigar a acordar, me obrigar a ter compromisso com o outro, e também ser voluntária do Projeto Sol, foram 2 fatores protetivos que me ajudaram imensamente nesse momento. E é interessante, principalmente quando se fala da psicologia, quando se fala do voluntariado, a gente vem para quê? Para oferecer ajuda. Né? O voluntário ele vem para oferecer ajuda. Mas como o Paul mesmo disse, nós somos ajudados todas as segundas-feiras. E quando a gente fala de um processo de uma depressão, de um processo de uma ansiedade, de uma perda tão significativa, né, quando aquela que o Paul sofreu, não tem uma causa, sabe? Não tem nada que a gente possa falar assim, a pessoa entrou em depressão porque aconteceu isso. Por que a gente não pode associar a unicamente uma situação? Porque vamos imaginar, a pessoa entrou em depressão porque perdeu o emprego. Mas quantas pessoas perdem o emprego e não entram em depressão? Então a gente não pode falar que é uma causa. Pode sim ser um fator desencadeador, pode sim ser algo ali que possa contribuir, como se fosse mais uma pecinha do quebra-cabeça que vai contribuir com o adoecimento. Então tem os fatores genéticos, hereditários, tem a infância dessa pessoa, né? Tem a capacidade dessa pessoa lidar com frustração, com perda, a capacidade de resiliência dessa pessoa. E tem também os fatores que são de risco para o adoecimento e os fatores protetivos. Né? Então, quando vocês estiverem muito perdidos, busquem esses fatores protetivos. O texto do Flávio, ele aponta, né, dentre inúmeras lindas palavras, a gente consegue sentir, né, quando o Paul lê, e eu pude acompanhar esse processo lindo do Flávio aqui, fazendo parte do processo do Projeto Sol, mas um ponto que ele fala lá do texto dele a cura passa pelo agir, é mais ou menos isso, né? E é muito difícil agir quando a gente não está bem, porque a vontade é de enfiar um buraco e ficar ali, né? Não quero fazer nada.
Então, o fato de vocês estarem aqui, numa segunda-feira fria, saírem de casa, o acordarem de manhã, fazer o café, fazer um almoço, servir alguém, pode parecer pouca coisa. Quando a gente está bem, a gente faz isso com o pé nas costas, né? Mas quando a gente não está bem, esses pequenos passos precisam ser valorizados. Esses pequenos passos, eles precisam ser feitos, mesmo que a gente não tenha muita disposição, porque depois que a gente faz, a gente fica bem. Já deve ter acontecido com vocês, hoje eu não vou no Projeto Sol não, estou cansada, eu quero ficar em casa, não quero ver ninguém. Aí vocês vêm. Quando sai daqui, que bom que eu vim, que bom que eu me dispus a sair de casa para estar aqui. Então, eu falo que o Projeto Sol foi e continua sendo um fator protetivo na minha vida, de todos nós voluntários. Eu falo que segunda-feira é como se a gente recarregasse a bateria aqui para usar durante a semana, E chega segunda, a gente volta e recarrega. E eu ouvi uma voluntária, nos agradecendo ao povo. Eu quero deixar aqui meu agradecimento a vocês. Cada segunda-feira aqui, vocês têm nos ajudado. Fica redundante falar que não existiria Projeto Sol se não tivesse ninguém aqui, Mas não é só o estar. Quem falou que veio a primeira vez? O Paulo é bravo, Está todo mundo aqui disciplinado, com horário, com conversa, com telefone, mas a gente percebe o seguinte, Eu já dei algumas palestras aqui no projeto, eu já bati um papo com o pessoal, a gente vê que tem um interesse genuíno, sabe? Um respeito por quem está aqui na frente, um respeito por quem está aqui saindo de casa, o artista que vem cantar, e a gente não precisa cobrar isso de ninguém, isso é muito bacana, eu vejo que todo mundo que está aqui está de coração, ninguém está aqui obrigado. Então, eu deixo o meu obrigado a vocês por poderem fazer junto com a gente esse projeto tão lindo. Obrigada, gente. Um abraço. Nós agradecemos, sua participação de todos os voluntários do Projeto Sol. Gente, é isso aí. Qualquer coisa que vocês precisarem da gente, a gente está aqui para ajudar, para bater papo, para conversar, para ser ajudado. Então, assim, muito obrigado por tudo. E toda segunda-feira a gente espera vocês aqui com muita alegria e de coração aberto.